Olá, pessoal. Nosso objetivo aqui é entender um pouco melhor sobre as fontes de pesquisa para o trabalho acadêmico, né? Então, quando a gente tem o compromisso de fazer um trabalho acadêmico, antes de tudo, é preciso que a gente saiba distinguir o que são fontes do senso comum e fontes do conhecimento científico ou conhecimento acadêmico, tá? O que são essas fontes do senso comum? O que é o senso comum? É esse conhecimento que a gente produz no dia a dia. Ele é um conhecimento todo experimental que vem da nossa experiência pessoal de contato com o mundo. Então, em geral, ele é opinativo. Vocês devem observar, por exemplo, que nós e as outras pessoas sempre temos alguma opinião para dar a respeito de alguma coisa. Sempre julgamos alguma coisa, dizemos que isso é bom, que isso é ruim, que aquilo foi bem feito ou mal feito, que alguma coisa não tem sentido, que alguma coisa tem sentido, né? Que algo é positivo ou é bonito e o outro é negativo ou feio. Então, a todo momento, nesse contato com o mundo, nós experimentando o mundo, nós produzimos sentido, né? A partir dessa experiência. Então, a gente diz que essa experiência é uma experiência do senso comum, que ela é válida, obviamente, nesse contexto do senso comum. Então, ela normalmente é opinativa, ela é não verificável. Por que ela é não verificável? Porque aquilo que é da minha experiência tem a minha marca pessoal, organizado, construído a partir dos meus valores, das minhas referências, dos meus condicionamentos, né? Então, se alguém quer verificar a validade disso, essa pessoa precisa se contentar com o meu próprio relato a respeito daquilo que eu vivi ou daquele sentido que eu criei, né? E é então valorativo, porque a todo momento nós estamos atribuindo valor a essas experiências, valor às outras pessoas, estamos atribuindo valor aos objetos e assim por diante. Então, no trabalho acadêmico, quando nós somos solicitados a fazer um trabalho acadêmico, a gente precisa ter consciência de que esse tipo de conhecimento existe. A gente não consegue se desvencilhar desse conhecimento. No entanto, é preciso uma espécie de atenção da nossa parte para a gente colocar em prática, lá no trabalho acadêmico, um outro tipo de conhecimento, né? Que é um conhecimento verificável. Por exemplo, eu vou escrever sobre algum determinado assunto, ou fazer um trabalho sobre um determinado assunto, e vou precisar de dados estatísticos sobre a ocorrência daquilo, tá? Como tal coisa ocorre, sei lá, na cidade de São Paulo, tá? Bom, então eu vou buscar fontes, ou seja, instituições, organizações ou pessoas como pesquisadores que tenham estudado aquela determinada situação, que é o assunto do meu trabalho, e vou procurar saber o que essas pessoas apuraram como fato verificável. Tá? Então, aquilo que aquela pessoa conta que aconteceu pode ser verificado por uma outra pessoa, para aquela pessoa, então, ter certeza de que aquelas informações elas são verdadeiras ou se aproximam de algo verificável. Tá? Daí a característica também da objetividade dessa informação, tá? E da exatidão, ou no conhecimento científico a gente diz que algo é aproximadamente exato. Por quê? Porque foi apurado de uma determinada forma, num determinado momento, 1 ano, 2 anos, enfim, um tempo depois, uma outra pessoa buscando aquela mesma ocorrência, ela pode encontrar informações ligeiramente diferentes, né? Por quê? Porque o contexto mudou, porque tem mais elementos participando daquilo que está sendo verificado, tá? Então, eu entro no trabalho acadêmico com essa mentalidade, reconhecendo que eu produzo um conhecimento que ele é classificado, considerado como do senso comum. Preciso olhar para isso no sentido de, na medida do possível, deixar isso um pouco de lado, tá? Ou seja, esse caráter opinativo a respeito do mundo, como quando eu, por exemplo, tenho uma determinada experiência, aí eu formo uma espécie de crença, uma convicção de que se aquilo aconteceu comigo, se aquilo foi para mim
de uma determinada maneira, então aquilo sempre é daquela maneira para todas as pessoas. Então, isso é um jeito de pensar que vem dessa mentalidade do senso comum. Tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso e procurar um conhecimento que venha, por exemplo, da prática da pesquisa, venha da prática de uma apuração objetiva, talvez estatística, de dados, né, que estão disponíveis aí na realidade, que alguém coleta e divulga para a gente poder usar. Tá? Então, é preciso fazer, antes de tudo, essa distinção. Tá? Daí é que a gente, então, vai ter dois grandes grupos de fontes de informação. Fontes do senso comum, que são pessoas que divulgam coisas a partir da experiência pessoal delas, não com uma intenção de estarem praticando pesquisa, mas com uma simples intenção de divulgar a opinião delas, as impressões delas a respeito do que é o outro, o que é o mundo, o que foi isso que aconteceu, o que foi aquilo outro que aconteceu. Então, nós temos aí uma imensidão de conteúdos, né, que são conteúdos opinativos e de um tipo de conhecimento que ele é não verificável. Tá? No trabalho acadêmico, a gente vai precisar preferir fontes que sejam do conhecimento científico. Que fontes são essas? Quando eu falo fonte, eu estou falando de uma pessoa, um pesquisador nesse caso, do meu exemplo, ou uma organização, ou uma instituição, por exemplo. O SENAC, né, como uma instituição, ele é uma fonte de informação, ele produz conhecimento, divulga no nome dele, né? Ele como autor daquilo. Então, ele é uma fonte de informação. Sei lá, o governo federal, né, o Ministério da Cultura, por exemplo, né, é uma fonte de informação. O IBGE é uma fonte de informação. Uma empresa, quando ela divulga informações a respeito dela mesma, da história dela, por exemplo, né? A empresa, sei lá, Petrobras, né? Então, eu, Petrobras, digo que eu fui fundada em tal ano e isso aconteceu na minha vida como empresa. Enfim, tem uma história da empresa. Quando a empresa relata essa história, ela está sendo uma fonte de informação para a gente, tá? Então, no trabalho acadêmico, eu vou precisar preferir essas fontes do conhecimento científico. No caso de uma organização, de uma empresa, a gente não tem necessariamente um conhecimento científico, mas nós temos uma fonte que nos dá informações históricas, por exemplo, né? Informações que podem ser verificadas por meio de documentos, de registros, tá? Então, não é exatamente uma fonte do conhecimento científico, mas ela é uma fonte válida para o trabalho acadêmico, porque aquilo que ela divulga é um conhecimento verificável. Tá? Então, como eu disse para vocês, o que nós entendemos como fonte de informação, como elas se configuram, né? Elas se configuram como indivíduos ou organizações. Então, esses indivíduos ou organizações, eles produzem informação ou conhecimento. Como é que isso fica disponível para a gente? Normalmente, né? Em livros, artigos científicos, quando esse conhecimento, por exemplo, é apresentado em congressos, em palestras, ou mesmo em sala de aula. Vocês podem ter algum professor que faz pesquisa e ele vai trazer para a sala de aula o conhecimento que ele desenvolveu fazendo pesquisa. Tá? Então, é uma fonte de informação que chega para vocês como uma aula, por exemplo. Né? Nós temos aí N formatos, né, de documentos que são divulgados e que carregam, digamos assim, um conteúdo que é esse proveniente ou do conhecimento científico ou um conhecimento histórico e verificável. Tá? Então, a gente precisa buscar esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de documento. Como é que eu chego nisso? Como é que eu encontro isso? Uma das maneiras é eu ir à biblioteca. Né? Aqui no Senac nós temos uma biblioteca que ela tem um acervo físico, estão lá os livros nas prateleiras, né? Existem prateleiras com periódicos, com revistas, por exemplo, tá? Existem dicionários, tá? Então existe um acervo físico da biblioteca.
Além desse acervo físico, existe também o acervo digital. Nós temos uma biblioteca virtual, que ela tem muitas bases de dados, né? Como se fossem mini bibliotecas dentro de uma biblioteca grande, tá? E vocês podem, então, acessar essas bases de dados. Como acessar? A sugestão é que vocês vão até a biblioteca física mesmo e lá peçam para um bibliotecário mostrar para vocês como é que vocês usam a biblioteca digital. Além disso, nós temos acesso via internet, por exemplo, ao Google Acadêmico, que é um buscador de conteúdo, a gente pode pensar assim, né? Em geral, na forma de artigos científicos, a partir de alguma palavra-chave que a gente insere num campo de busca. Assim como a gente faz no Google comum, a gente faz no Google Acadêmico. No entanto, o resultado dessa busca é bastante diferente. Eu vou mostrar para vocês um exemplo já já. Tá? E nós temos outras bases de dados, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos, né? Existem outros, mas são duas bases de dados assim que são muito acessadas. Uma é a Scielo, que é uma base de dados de periódicos, e a outra é o Periódicos CAPES. Por meio dessa base, a gente pode acessar teses e dissertações. Tá? Então, a gente tem hoje uma variedade de meios, né, de maneiras de chegar a esse conhecimento científico. Tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Eu usei a palavra sustentabilidade, que é uma palavra muito conhecida, e digitei a palavra sustentabilidade no Google comum, o Google normal, que a gente usa no dia a dia, para ver que tipo de resultado vinha dessa busca. Então, o que vocês veem aí é uma imagem, né, daquilo que eu pude capturar na tela, sobre o resultado dessa busca. Então, vocês veem que a primeira entrada à esquerda lá é uma informação que vem do site brasilescola.uol.com.br. Tá? Então, uma fonte que a gente pode chamar uma fonte do senso comum. Tá? Embora traga informações, às vezes, ou conhecimento que vem do conhecimento científico, mas no nosso caso, como nós estamos no ensino superior, o esperado é que a gente vá às próprias fontes desses sites, né? Para a gente não ficar numa espécie de camada superficial das coisas. Por quê? Porque nós estamos aqui no ensino superior. Tá? Então, no ensino superior, é esperado que a gente dê um passo além do que a gente fez, por exemplo, no ensino médio. Né? Então, que a gente vá às fontes primeiras, digamos assim. Né? Então, em vez de eu ler o que é sustentabilidade publicado no site Brasil Escola, eu vou pesquisar para saber quais foram os autores que pensaram a sustentabilidade no sentido científico do termo, e eu vou ler esses autores, em vez de ler o site Brasil Escola. Tá? É proibido ler o site Brasil Escola, assim como outros? Obviamente que não. Né? Mas quando eu vou fazer o meu trabalho acadêmico, é esperado que eu dê um passo a mais. Tá? No sentido de buscar mais especialização, no sentido de buscar um conhecimento mais avançado em relação a essa superfície de informações que nós temos. Tá? E aí depois, ainda ficando nessa página, né, a gente tem à direita uma definição da Wikipedia e ainda à esquerda uma definição que vem do site todamatéria.com.br. Então vocês veem que são conteúdos, entre aspas, mais populares. Tá? Posso ler esses conteúdos para saber quais são as fontes que eles citam, e aí então eu vou a essas fontes que são citadas e faço o meu trabalho com base nessas fontes. Então, eu posso usar esses sites que fazem parte dessa massa de informações ou de conteúdos que a gente pode classificar como conteúdos mais de superfície, eles são mais ligeiros naquilo que eles definem, eles não aprofundam, nem sempre eles usam fontes do conhecimento científico, tá? Misturam definições que a gente vai encontrar em vários sites, né? É comum, às vezes, a gente estar verificando a autenticidade de um trabalho, por exemplo, e a gente copia um trecho, vamos imaginar uma linha desse trabalho e coloca nesse Google comum, né? Vamos chamar assim. Tá?
é comum vir uma série de conteúdos de sites diferentes com a mesma frase. Então, a gente não sabe quem copiou de quem. É uma espécie de lei de uma reprodução geral e total, sem o cuidado ou sem o compromisso com a especialidade daquele assunto ou daquele conceito, sem responsabilidade com a veracidade das definições, com a precisão das definições. Tá? Então, a gente precisa deixar isso um pouco de lado no trabalho acadêmico, porque nós estamos aqui no ensino superior. E quando a gente digita a palavra sustentabilidade no Google acadêmico, vem uma série de outros conteúdos. Então, vocês vão ver aí que olha, a primeira e a terceira entrada são 2 livros de pessoas que são autores conhecidos, né, na área de sustentabilidade. Nós temos o segundo e o quarto são artigos científicos, tá? Pessoas que pesquisam a sustentabilidade ou situações específicas dentro dessa chave geral que a gente chama de sustentabilidade e produzem então um conhecimento que é construído por meio de metodologias de pesquisa, tá? Então vocês vejam aí que tem uma diferença. E é com essa diferença que a gente vai precisar trabalhar quando a gente faz um trabalho acadêmico. Até mais, então.